Muito bom dia a todas e a todos, aos que estão aqui nesta sala e àqueles que irão acompanhar esta reunião via Skype. Aliás, é contando com esses deputados, com essas senhoras e senhores deputados, é que nós temos quórum mínimo de funcionamento. E também agradeço muito a presença do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Esta vai ser uma audição nos termos, audição regimental, que nós temos que todos os anos realizar, audições com um conjunto alargado, bastante alargado de entidades. Uma delas é, de facto, o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Temos connosco o Sr. Presidente, Dr. António Feijó, e também os dois vogais, Dr. Francisco Seixas da Costa e o Dr. José Carlos Vieira de Andrade, bem como o Diretor do Secretariado Técnico, Dr. Pedro Jorge Brauman. A grelha é uma grelha relativamente simples, é uma grelha em que existe uma intervenção inicial de no máximo 10 minutos, não é de 10 minutos, é no máximo 10 minutos, seguida de intervenções dos vários grupos parlamentares que são até 3 minutos e de respostas, pergunta-resposta, cada grupo parlamentar, depois respostas com igual tempo. Eu disse 3 minutos, não é 3 minutos, 5 minutos e depois igual tempo por parte do CGI. Depois temos uma segunda ronda, que são aí sim 3 minutos por grupo parlamentar e seguido de resposta na totalidade, equivalente à totalidade do tempo utilizado pelos senhoras e senhores deputados. Isto estima-se que demora cerca de 90 minutos. Para não atrasar mais, passo a palavra já ao Sr. Presidente do CGI. Tem a palavra. Pode tirar a máscara. Pode ser, sim, senhor. E quem estiver muito aflito com a máscara também pode tirar um bocadinho e tornar a pôr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudá-la e a todos os seus deputados que fazem parte desta comissão. Esta audição, como disse, é uma audição anual que é feita a todos os órgãos da empresa. No nosso caso, nós estamos no processo de conclusão do relatório de 2019, que incidirá sobre a análise do cumprimento do projeto estratégico e das obrigações da produção independente a que a RTP está cometida. A redação desse relatório pressupõe um parecer da ERC e um parecer do Conselho de Opinião. O parecer do Conselho de Opinião está já disponível, o parecer da ERC ainda não está disponível e é muito provável que não tenhamos esse parecer em tempo útil se considerarmos algumas experiências do passado em que isso também não teve lugar. Poderei depois falar sobre isso. Nesse parecer nós já usamos uma série de métricas que o Conselho de Opinião aqui referiu como sendo necessárias. Essas métricas são ainda incipientes, pensamos que é preciso uma bateria de métricas mais precisa, mas de qualquer modo é um trabalho que uma consultora, a KPMG neste caso, está a fazer para nós, como no passado foi a Deloitte, e esta alteração de consultoras também nos pareceu refrescante pelo não enquistamento de critérios que isso poderia ser. Há, no entanto, alguns aspectos da situação atual do CGI na RTP que parecem importantes, até porque chegarão a esta Assembleia e a esta Comissão em breve. Um deles prende-se com a recomposição do CGI, a recomposição iminente do CGI, em que 3 membros do órgão, incluindo eu próprio, veem o seu mandato cessar a 11 de setembro. Nós fizemos uma demarche junto do Conselho de Opinião e do Ministério da Cultura para que pudéssemos dispor dessa alteração em tempo útil antes de setembro de 11, porque gostaríamos que essa recomposição tivesse lugar o mais rapidamente possível, dentro do prazo, e os 2 órgãos em questão estão completamente decididos a que isso tenha lugar dentro desse prazo. Esta recomposição do CGI é importante
porque igualmente iminente está o processo de escolha do próximo Conselho de Administração, cujo mandato cessa ou cujo mandato vai até ao fim do ano civil. Nesse processo de escolha do Conselho de Administração, nós, CGI, temos uma experiência anterior que tem a ver com o primeiro Conselho de Administração com quem tivemos uma relação e que, como sabem, levou à sua destituição fundamentada, foi essa uma das intervenções iniciais do CGI. E depois tivemos o processo de duas escolhas. A palavra escolha aqui está a ser deliberada porque, segundo a lei, o que o CGI faz é escolher o Conselho de Administração. Essa escolha dos membros do Conselho de Administração, depois de feita, leva à sua indigitação ao acionista único, à Assembleia Geral do Estado, e é o acionista único que investe formalmente o Conselho de Administração. Isto pressupõe também o parecer prévio e vinculativo em relação ao membro do Conselho de Administração com o pluro das finanças. No entanto, essa escolha que foi o modo de escolha direta, que foi a modalidade adotada no passado, está a ser objeto de ponderação no seio do CGI, por entendermos que outras possibilidades, como por exemplo um recurso a uma empresa de headhunters ou um concurso público, pode ser adotada e talvez haja ganho em que seja adotada. Esse trabalho portanto, o trabalho que estamos a fazer é uma reflexão sobre o processo de escolha, mas, no entanto, os membros do CGI cessantes não querem de modo nenhum prejudicar que os membros do CGI recém-chegados, ou seja, aqueles que serão nomeados pelo Conselho de Opinião, pelo Governo e o terceiro que será cooptado pelos 5, não queremos prejudicar a decisão que eles façam soberanamente sobre qual deve ser a modalidade de escolha. Por isso, a única coisa que estamos a ponderar e estamos a tentar dispor como informação usável para o CGI recomposto é justamente quais são as modalidades de escolha possíveis, o que é que isso pode envolver tecnicamente, etc. E isto por uma razão muito simples, é porque em circunstâncias anteriores houve uma dilação, às vezes por circunstâncias conjunturais diversas, e há uma perda de eficácia pelo facto de o Conselho de Administração não entrar em funções no tempo certo. Finalmente, para concluir mas gostaria ainda apenas sobre isto, que evidentemente qualquer destas modalidades estamos a ponderá-las porque tem de ser vista com cuidado e alguns caveats impõem-se. Por exemplo, no caso do serviço público, há potencial de litigância. Neste momento a TVE, que ainda não investiu o seu conselho, não viu investido o seu Conselho de Administração há 2 anos, a TVE considera alterar, isto é, a coligação neste momento no poder considera alterar a disposição legal para impedir o concurso público, dado o seu potencial de litigância. Eu estou a dizer isto porque experiências análogas podem ser interessantes para que as consideremos. Por outro lado, o CSA francês, neste momento em que falamos, exatamente neste momento em que falamos, está a proceder às audições públicas dos candidatos a Presidente do Conselho de Administração da RTF. De 4 dos 8 candidatos já entrevistou, já fez audições públicas e privadas ontem dos 4 primeiros e está a fazer neste momento em que falamos dos 4 seguintes. Portanto, estas questões são todas questões muito importantes e que têm a ver com a orgânica do sistema. Finalmente, sobre a função do CGI, o Conselho de Opinião, na sua intervenção, o Presidente do Conselho de Opinião fez notar que aquilo que pode ser considerado uma descrição excessiva do CGI, que é um problema de comunicação, e nós temos uma excelente relação com o Conselho de Opinião e aliás conversamos regularmente com eles, na pessoa do seu Presidente, mas não é exatamente apenas um problema de comunicação, é também um problema do entendimento do que deve ser a sua função. Ou seja, o CGI, por lei, uma lei da Assembleia da República, é o órgão de fiscalização e supervisão interna. O seu interlocutor central é o CA, com o Conselho de Administração, com o qual temos relações continuadas, regulares, robustas no tom e das quais reuniões nascem muitas decisões que depois são tornadas públicas. Está-nos vedada a gestão direta da empresa, por lei.
está-nos vedada qualquer interferência na programação e na informação, por lei, e as intervenções que temos tido nesse domínio têm a ver com aspectos que não se prendem com a atividade de informação direta e com a atividade de programação direta. De modo nenhum queremos tocar ou interferir nesses domínios. E darei apenas um exemplo. A decisão recente da ERC sobre a demissão da Direção de Informação, a demissão recente da Direção de Informação, tem um pedido ao Conselho de Administração da RTP que em 180 dias responda e explique qual é exatamente a estrutura funcional e hierárquica na informação, na Direção de Informação, ou na informação na RTP. O pedido aqui não interfere ou não tem uma entrada direta na atividade de informação, é apenas sobre o organigrama e os fluxos hierárquicos e o modo como isto se estabiliza e organiza. Eu gostaria de fazer notar que no comunicado que fizemos sobre a demissão da Direção de Informação, no seu último parágrafo, nós fazemos exatamente um apelo da mesma natureza e, portanto, revemos-nos nesta deliberação da ERC. Eu penso, não sei exatamente se ainda tenho algum... peço desculpa, não tinha percebido que estava... Sim. Há, no entanto, também um aspecto que eu gostava de dizer, que é o CGI entrou em funções e teve, de algum modo, de inventar, no sentido nobre do termo, qual seria a sua função para além daquela que estava prevista na lei. Nós entendemos que devíamos ser procuradores das pessoas que pagam a CAV, devíamos representá-los. E devíamos também pensar que a televisão pública em Portugal, que não é uma televisão do Estado, é uma televisão pública, tem, de certo, uma função crucial na democracia e que essa função crucial na democracia que a televisão pública assegura deve ser preservada a todo o custo, e estamos certos também que a experiência dos últimos 6 anos tem demonstrado que uma pecha da existência da RTP em Portugal durante o regime ditatorial e até, lamentamos dizê-lo, o regime democrático, não tem sido o exercício da RTP, o seu pluralismo não tem sido de modo nenhum beliscado nos últimos 6 anos. E achamos que a interferência política não é constatável nos últimos 6 anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada. Até 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados, os senhores membros do CGI, agradecendo a sua presença e a apresentação que o Sr. Presidente fez. O Sr. Presidente focou um aspecto muito importante. A RTP não é do Estado, é pública. E, de facto, essa é a principal incumbência, inclusivamente do CGI, que é assegurar a independência da sociedade face aos interesses setoriais e o poder político. E o poder político não se esgota no Governo. O poder político e os interesses incluem o Governo, mas são muito mais dilatados do que o próprio Governo. E nesse sentido, como o Sr. Presidente disse, os senhores não são responsáveis pela gestão, foi essa a grande introdução deste modelo, mas os senhores supervisionam e fazem a fiscalização da gestão. E ainda que no último relatório, o 5º, ao qual tive acesso, o Sr. Presidente acabou de explicar porque é que o último ainda não está pronto, falta o parecer da ERC, os senhores falam e enaltecem algumas medidas que o Conselho de Administração implementou, robustecendo a empresa, principalmente ao nível dos conteúdos. E o Partido Socialista está de acordo e acompanha exatamente isso, em particular as grandes apostas que foram feitas no robustecimento do digital, a RTP Play, como plataforma de conteúdos, uma TV não linear, a RTP Ensina, que deu cartas agora em termos de cidadania, os arquivos da RTP, o ZigZag, tal como uma aposta bastante importante nos programas e na programação infantil e juvenil, quer na RTP, quer na RTT, assim como particularmente na produção independente. E as nossas expectativas nesta matéria até são muito dilatadas pela transposição da Diretiva 2018-1808, que ainda que não tenha diretamente a ver com a RTP fazem parte desse ecossistema e com certeza que as produções independentes terão aqui um peso muito grande. Assim como algumas melhorias.
tecnológicas em particular. Porém, Sr. Presidente do CGI, há outras dimensões que nos preocupam e que uma avaliação e uma reflexão são particularmente pertinentes, em particular numa época de mudança. O Sr. Presidente acabou de falar não só na renovação parcial do CGI, também do Conselho de Opinião, que acaba em novembro, o novo ciclo da administração, mas também a revisão do contrato de concessão, assim como a própria transposição da diretiva, são alterações profundas em termos tecnológicos e paradigmáticos. E isto merece-nos todos, de nós, uma reflexão. Não será esse o objeto da minha audição hoje, porque, de facto, a realidade, às vezes, e a premência da realidade dos seus problemas impõe-se sobre uma reflexão que, sendo necessária, deverá, em torno, desenvolver-nos de uma forma mais madura e extensa. E estou a referir-me a duas dimensões importantes. Os senhores não fazem gestão, fiscalizam a gestão. E eu queria sentar-me exatamente na boa gestão e na cultura ética. Dizer-lhe que, por exemplo, uma das linhas orientadoras vossas para a elaboração estratégicas, para a elaboração do plano estratégico do Conselho de Administração, insiste exatamente sobre que o serviço público da rádio e televisão, dirigido a todos os cidadãos, cuida não só dos conteúdos, mas também dos processos traduzidos numa ética empresarial, na transparência dos atos e numa relação de cidadania. Não podemos estar todos mais de acordo. Aliás, isto faz parte das obrigações de serviço público e da transparência de uma empresa. Ora, a RTP vive, infelizmente, uma situação injustificável ao nível da integração dos precários. O problema, se em parte tem a ver com a homologação do Ministério das Finanças, assunto que o Partido Socialista está a acompanhar e tem inclusivamente já feito interpelações em sede de audiência ao Sr. Ministro das Finanças, há outras questões que se cruzam aqui também, como, por exemplo, o não reconhecimento na CAB, por parte da RTP, de um conjunto de trabalhadores como necessidades permanentes, quando fez esse reconhecimento em situações absolutamente análogas. Paralelamente, tem procedido à contratação de trabalhadores através de empresas de outsourcing, ou seja, a contratação de novos precários, para substituir aqueles que aguardam validação na CAB. Se não são necessidades permanentes, então por que é que a RTP contrata para essas mesmas funções novos precários? Como se percebe, não se trata de um problema de verba, mas um problema da relação social com os seus trabalhadores. E esta questão cruza-se naturalmente com outra identificada pelo Conselho de Opinião e os diversos provedores da rádio e da televisão, que chamam a atenção para uma falta de planeamento ao nível dos recursos humanos da empresa, e esta falta de planeamento reflete naturalmente uma falta de planeamento geral acerca dos desígnios da empresa. Ora, esta preocupação aparece refletida exatamente num dos relatórios do Conselho de Opinião, quando diz que na formação de recursos humanos não foram definidos nem executados planos que respondessem às necessidades da empresa. E por isso, senhores membros do Conselho de Administração, da CGI, do Conselho Geral Independente, a nossa questão é esta: como é que os senhores vêm e acompanham esta preocupação que tem a ver com a cultura ética, o clima ético de uma empresa? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra novamente ao CGI para responder a estas questões. Obrigada. Eu penso que a sua questão, que é esta questão maior de boa gestão e da cultura ética, e como é que isso se vê revelado ou não, e como é que isso tem incidência ou não na questão dos precários. E também o facto que sublinhou de uma aparente desigualdade de critério em relação a um certo contingente de pessoas e a um outro contingente de pessoas. A questão dos precários é uma questão sobre a qual falamos periodicamente com o Conselho de Administração. Isto é, nós temos, nesses encontros regulares que temos com o Conselho de Administração, há questões que naturalmente se impõem e sobre as quais fazemos as perguntas que entendemos que são necessárias para tentar perceber exatamente o que se passa. A RTP não tem representação na Comissão Arbitral, como sabemos. E, portanto, a RTP, enquanto empresa, providencia à Comissão Arbitral a informação técnica em relação a cada um dos nomes que se encontra no elenco de pessoas a considerar no âmbito dessa reunião da Comissão Arbitral, e a decisão em relação ao nome que é submetido vem justamente dessa Comissão. Na resposta à Sra. Deputada do PCP, do Partido Comunista Português,
na sua vinda cá. O Conselho de Administração identificou alguns números de quais são os precários que neste momento estão a aguardar decisão, etc. A nossa posição do CGI é, estando atentos à iniquidade que pode haver na contemplação de casos iguais de modo desigual, a única coisa que nós dizemos ao Conselho de Administração quando falamos sobre isso é que percebemos que eles tenham de dar uma informação que é de natureza técnica sobre cada um dos nomes considerados, até porque a empresa não pode ter uma política que não seja essa. Tem de submeter uma apreciação técnica do perfil da pessoa que está a ser considerada, sob pena de, aos critérios de gestão, se substituírem outros critérios de outra natureza, que sendo ou podendo ser altamente virtuosos de um outro ponto de vista, não é, no entanto, munos do Conselho de Administração da RTP resolver essas questões. Mas é isso que a RTP tem feito. Também estamos muito atentos a toda a informação que lemos e a todas as intervenções que são feitas, incluindo dos partidos políticos com assento na Assembleia e das organizações sindicais, para saber exatamente o que é que está a passar, e vamos questionando o Conselho de Administração sobre isso. Mas isto são, a única situação em que nós nos encontramos é de exortar a que isso possa ser resolvido de um modo que preserve, por um lado, o que o Conselho de Administração considera serem os critérios que devem presidir a qualquer decisão específica, em particular de um nome, e também a questão da desigualdade de critério e da situação iníqua em que algumas destas pessoas se possam encontrar. Mas não podemos fazer muito mais do que isso e continuamos a conversar com o CA sobre isso. Obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, o Dr. António Feijó, e os restantes membros que estão aqui presentes que o acompanham. Enquanto órgão de supervisão e fiscalização do cumprimento das obrigações do serviço público da rádio e da televisão, compete ao Conselho Geral Independente proceder anualmente à avaliação do cumprimento do projeto estratégico da RTP. O projeto estratégico da RTP para o triênio 2018-2020 propõe um conjunto de medidas, tais como irei especificar algumas: investir na qualidade e inovação dos conteúdos, colocar o digital no centro da estratégia, reforçar o contributo para a cultura e indústrias criativas, potenciar e qualificar a presença da RTP no mundo, ser disruptiva na oferta e mais apelativa para as novas gerações, ter uma gestão exemplar e transparente e ser uma empresa média atrativa para trabalhar. Segundo o relatório da avaliação intercalar do cumprimento do projeto estratégico para a RTP do primeiro semestre, foi mencionado que existem aspectos que deverão ser introduzidos ou desenvolvidos, aspectos estes que já teriam sido referidos em relatórios prévios, de modo a tornarmos a RTP num operador distintivo, inovador e de referência no panorama do audiovisual. Deste modo, a nossa primeira questão é exatamente que nos digam se este comportamento de ignorar repetidamente, sucessivamente, as recomendações sugeridas pelo Conselho Geral Independente constitui, sim ou não, um entrave em RTP em prosseguir a sua missão. O projeto estratégico para 2018-2020 constitui um documento-chave da empresa, delineado em consonância com as linhas de orientação estratégicas definidas por Vossas Excelências. Segunda questão: há ou não sérios riscos deste projeto estratégico ser cumprido? Outra questão: consideram que relativamente ao ano transato, o ano 2019, a RTP cumpriu integralmente as obrigações do serviço público? Segundo o Conselho de Opinião da RTP, ouvido aqui na semana passada no Parlamento, foram efetuadas algumas críticas, que passarei a descrever. Falta à RTP uma visão de conjunto integrada, não se descortinando a estratégia de políticas públicas para o futuro. Existiram muitas produções independentes, mas estas deveriam ter sido menos e com maior qualidade. No relatório do Conselho de Opinião foi também efetuada uma chamada de atenção para o mau tratamento dado à língua portuguesa, isto mais a nível da televisão comparativamente à rádio.
Deste modo, gostaria de saber se concordam com estas fragilidades apontadas pelo Conselho de Opinião. Apesar do Presidente do Conselho de Administração da RTP ter defendido uma discriminação positiva para a rádio, a verdade é que verificamos que o Serviço Público da Rádio continua a confrontar-se com graves problemas, com graves dificuldades, com graves entraves, havendo sucessivas falhas de norte a sul na emissão de rádio pública. Há uma subvalorização da rádio comparativamente à televisão, há desinvestimento, há falta de recursos, há obsolescência técnica. Considera o Sr. Presidente que esta atuação assegura o serviço público da rádio? E, por fim, Sr. Presidente, o atual contrato de concessão de serviço público da rádio e televisão foi outorgado em 6 de março de 2015. Já deveria ter sido revisto em 2019, apesar de por várias vezes o Ministério da Cultura ter dito que essa revisão estava para breve, mas até a data tal não aconteceu. Na sua opinião, estamos perante a necessidade de uma profunda revisão estratégica deste contrato de concessão ou se, pelo contrário, considera que apenas bastam pequenos ajustes para este contrato? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então novamente a palavra ao Sr. Dr. António Feijó, por favor. Em relação às questões que levanta, e que são várias, gostaria de tentar responder o mais possível a todas elas. Começando desde logo pela última, porque posso desde já referir essa, que tem a ver com a revisão do contrato de concessão. E se a revisão do contrato de concessão deve ser profunda ou deve ser apenas em detalhe. O nosso entendimento é que o contrato de concessão é um documento sólido e é um documento que assegura o fundamental da relação entre o Estado e a empresa. No entanto, essa revisão do contrato de concessão está a ser, como aliás referiu, é feita pelo Governo. O Ministério da Cultura está neste momento a tratar essa questão. O Ministério da Cultura já tivemos uma interação com o Ministério da Cultura a esse propósito e já fizemos chegar uma nossa sugestão, ou algumas sugestões, que se prendem justamente com eu direi apenas uma muito rapidamente, que tem a ver com o facto do contrato de concessão, tal como existe, ter traduzido o serviço público naquilo que era a realidade de facto da RTP. Ou seja, por exemplo, quando listou os serviços de programas que o operador público deveria ter, os serviços de programas, que é um modo de dizer canal, era justamente a descrição de cada um dos canais existentes no espectro. E fê-lo para não entrar em grandes discussões, presumo, sobre o que era a natureza do serviço público e que levasse a reconfigurar tudo de raiz, porque essa era a realidade existente. Nós entendemos que, por exemplo, nesse caso particular, talvez o contrato de concessão ganhasse em não ser tão prescritivo sobre a identidade de cada um dos serviços de programas, mas seria talvez mais interessante dizer quais seriam os objetivos que cada serviço de programas deveria assegurar e deixar que o desenho, ou os objetivos que os serviços de programas deveriam assegurar, e deixar que o desenho e o recorte de cada um desses serviços de programas pudesse refletir esses objetivos maiores. É uma das propostas que fizemos. Mas, naturalmente, isto é uma prerrogativa do Governo e do Ministério da Cultura e, tanto quanto sabemos, em breve haverá uma decisão pública sobre isso. Quanto ao facto de o Conselho de Administração ignorar repetidamente as recomendações ou à questão de se cumpre integralmente as obrigações de serviço público, em relação a ignorar repetidamente, eu percebo, não usarei esse vocabulário, mas, aliás, as duas coisas prendem-se, as duas questões, e de certo que cumprir integralmente as obrigações de serviço público é um desiderato talvez nunca atingido e faz parte do processo de gestão normal. Mas a seguir, a Sra. Deputada tornou ou fez uma incidência mais direta dessa dificuldade e fundou-se no que o Conselho de Opinião disse, quando o Conselho de Opinião, por exemplo, disse que as produções independentes deveriam ser menos e de melhor qualidade. Isto é uma apreciação crítica que, aliás, podendo ou não partilhar esta posição, isto é uma apreciação realmente crítica do que se faz, isto levanta um problema mais amplo, é um problema muito mais sério e que tem a ver com a produção independente e que tem a ver com
o que a RTP é capaz de fazer. E eu aí chamo a atenção para o seguinte, que é uma coisa que já foi aqui dita nas audições, mas que ganharia em ser repetida, e que é o facto de que, para a RTP poder fazer isso, tem que ter a capacidade financeira para o fazer. Aliás, quando a senhora deputada referiu a obsolescência técnica da rádio, é também essa, apesar de estar a ser suprida desde 18 com algum ritmo, também essa tem de ser assegurada de algum modo financeiramente. E, por exemplo, e se nós vemos que a CAV, que à luz da Lei 30 de 2003, deveria estar atualizada à taxa de inflação, estou apenas a lembrar uma coisa que já foi dita aqui, o último aumento da CAV foi em 2016, não há atualização desde 2017, e se o Conselho de Opinião diz que isto é um déficit para a RTP na ordem dos 16 milhões, os nossos cálculos dizem que excede marginalmente 18 milhões. E, portanto, isso é uma coisa importante. Um outro também é o aumento de capital, que em 2017 seriam 10,4 milhões, e em 2020 16 milhões, e que, no entanto, foi apenas 2 milhões, como aliás já foi referido pelos seus deputados. E isso é uma obrigação, é um subfinanciamento do serviço que cumpre a Assembleia da República suprir. A Assembleia da República é que vota o orçamento e a lei do enquadramento orçamental. E, portanto, isto, sem esta capacidade, é muito difícil que algumas destas coisas possam ser asseguradas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Conselho Geral Independente da RTP. Em primeiro lugar, considerando geral, se o CGI é quem procura representar os pagadores de CAV, julgo que os seus principais interlocutores não deveriam estar ao nível do Conselho de Administração, mas deveriam ser os próprios pagadores de CAV. E, portanto, a questão da comunicação não é de sumenos, e a percepção pública sobre aquilo que é a visão do CGI, a sua intervenção perante os problemas da RTP, deveria ser mais transparente e mais ativa. Porque quem acompanha desde o Parlamento o conjunto de problemas, e o Parlamento tem-se debruçado sobre eles intensamente ao longo do tempo, aquilo que verifica é que em todas estas matérias que vimos abordando aqui, na degradação do serviço público com obsolescência, quase desaparecimento da onda média, a falta de profissionais na rádio, a precariedade na empresa, que se saiba nunca mereceu uma palavra explícita do CGI ao longo destes anos, sendo, no entanto, um dos principais fatores de conflito e de abuso sobre os trabalhadores da RTP, as questões dos conflitos de interesses no Conselho de Administração, as questões da alienação do património. Recordo que ainda recentemente esta Comissão Parlamentar solicitou ao Governo que abrisse uma auditoria, que constituísse uma auditoria à venda dos terrenos de Miramar e ao projeto de alienação dos terrenos do Monte da Virgem, que são alienações de património altamente polémicas, para dizer o mínimo, mas que nunca conhecemos também da parte do CGI uma atenção a esse nível. E isto evidentemente não quer dizer que o CGI seja o gestor da RTP, quer dizer que o CGI é o representante dos interesses daqueles que pagam a CAV e daqueles que são quem financia, em última análise, o serviço público e, portanto, os primeiros interessados na sua boa gestão. Mesmo as parcerias lesivas que foram feitas com a Federação Portuguesa de Futebol, só muito tardiamente e quando o caso estava já resolvido, mereceram um comunicado do CGI. Portanto, verifica-se aqui uma ausência muito gritante do órgão que supostamente, que nomeando, indicando e escolhendo o Conselho de Administração, deveria ter um papel muitíssimo mais ativo, ou pelo menos muitíssimo mais transparente digamos, no debate público e no escrutínio público das decisões que são tomadas na empresa pública RTP. Eu gostava de, em segundo lugar, colocar uma pergunta sobre o contrato de concessão, ele já foi aqui referido, e saber, compreendendo a preocupação que existe da parte do atual CGI em não, digamos, tomar decisões que venham a ser definitivas para os seus sucessores, julgo que isso não deve inibir o CGI, que teve a experiência da aplicação do atual contrato de concessão, de fazer dessa aplicação um balanço circunstanciado e o mais detalhado possível, que permita
à própria Assembleia da República discutir esse contributo e aprofundar esse debate com essa visão dos senhores membros do atual CGI, e gostava de saber se é a vossa intenção preparar, divulgar um relatório, um documento que seja público sobre o balanço do atual contrato de concessão na vossa perspectiva. Sobre a questão da nomeação do Conselho de Administração, temos aqui grande diferença. É sabido que o Bloco de Esquerda tem uma visão sobre o governo do serviço público que não é esta e que não se revê no atual modelo de governação do serviço público. Não nos revemos na existência de um Conselho Geral independente e julgamos que a responsabilidade política pelo serviço público e a garantia da sua independência é precisamente a responsabilização de quem efetivamente representa os pagadores de CAV, que são os deputados eleitos e o Parlamento. E, portanto, deve ser o Parlamento a tomar decisões sobre a gestão da RTP, não é sobre a gestão, sobre a nomeação do Conselho de Administração da RTP, que essa escolha evidentemente deve ser feita do modo mais transparente e com o debate político mais avançado possível sobre a forma como ela deverá concretizar o programa estratégico de serviço público. Mas gostava de colocar a esse respeito uma questão. Se eu bem percebi, eu pedi um pouco mais de detalhe sobre isso, a perspectiva do CGI é de que o Conselho de Administração deve passar a ser nomeado com um outro mecanismo. Não percebo qual é que seria a função deste concurso, seria identificar possibilidades, cabendo depois uma decisão arbitrária ao CGI, ou se haveria normas que já imporiam um resultado a partir das candidaturas que viessem. Queria saber um pouco mais sobre isso e queria saber qual é a perspectiva do CGI sobre o regresso de um representante dos trabalhadores ao Conselho de Administração, como já existiu no passado, e que é um direito previsto pela Constituição e que, portanto, se compreende mal que numa empresa pública com estas características não se concretize. E, portanto, gostava de saber qual é a perspectiva do CGI sobre essa possibilidade. Finalmente, sobre a questão que foi aqui mencionada e bem pelo Sr. Presidente a respeito da decisão da ERC que não encontrou provas de uma pressão política existente nas decisões tomadas pelo Conselho, pela Direção de Informação no caso, na questão do 6 às 9, que foi aqui apreciada no Parlamento. Relembro que nessa altura houve outros conflitos que surgiram na RTP que já foram posteriores à iniciativa que o Parlamento aqui tomou de ouvir o Conselho de Administração, a Direção de Informação sobre essa matéria. Eu gostava de registar também que as conclusões da ERC são relevantes e que devem ser objeto de bom registro por parte do Conselho de Administração. O Parlamento cumpriu o seu papel nesta matéria, fez uma primeira apreciação, um primeiro escrutínio sobre aquele conflito, fê-lo de forma exigente e contundente, mas vemos que o relatório da ERC é o fruto de uma investigação aprofundada que o Parlamento não podia, nem era a sua função fazer, e à luz dos resultados dessa investigação julgamos também que o Conselho de Administração deve dar a melhor atenção ao relatório da ERC. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Demorou 6 minutos e 39 segundos. Agora passo a palavra ao Sr. Presidente para responder, por favor. As questões que o Sr. Deputado invoca são todas importantes. No entanto, como ilustração de algumas das questões que levantou, citou vários dossiês, elencou vários dossiês e, naturalmente, eu não tenho capacidade de resposta a esses dossiês de per si, porque para cada um esgotaria os 5 minutos. No entanto, eu gostava de dizer o seguinte, que é, em relação à presença pública ou mais pública ou menos pública do CGI, eu vou apenas falar, em termos de princípio, de um aspecto que, de certo, já considerou e que tem a ver com a constituição de uma empresa pública, ou de qualquer empresa, mas tomemos uma empresa pública porque é desse universo que estamos a falar. Seria bizarro que um Conselho de Supervisão e Fiscalização Interna tivesse por política trazer para a discussão pública qualquer questão ou qualquer questão maior que entretém com o Conselho de Administração, sob pena de a erosão a que esta empresa é sistematicamente submetida por muitas vezes interesses que é possível determinar quais são,
e que tornam o debate muitas vezes tóxico à volta da RTP, e fosse o Conselho de Supervisão e de Fiscalização que interviesse no sentido de agudizar a toxicidade do debate. Não é isso que nós vamos fazer. Nós temos outra consideração, para além de entendermos que os pagadores de cabo, porque isso é realmente a função democrática crucial, essas pessoas é que devem ser asseguradas para o que veem no ecrã e para o que ouvem nas ondas médias e FM. Isso é crucial, mas há uma outra coisa que é importante. E a outra coisa que é importante é que o critério de qual é o interesse ótimo do operador público de televisão. E o interesse ótimo do operador público de televisão não é, de certeza, a erosão pública por alguns dos seus órgãos, quando a erosão pública já se faz por muitos outros atores, que neste momento não irei de modo nenhum comentar, embora me reserve o direito de, quando não tiver funções, poder falar sobre isso publicamente. Portanto, há aqui aspectos que são aspectos que devemos dessa natureza. Por exemplo, eu dou apenas um exemplo. No caso dos terrenos de Miramar e do CPN, nós percebemos e ouvimos e lemos com toda a atenção muitas das questões que foram colocadas. As questões que foram colocadas, algumas delas fazem todo o sentido e às vezes até por questões de princípio. Por exemplo, quando o PCP está contra a alienação do património público, isso parte de uma posição filosófica política fundamental do PCP, que é da inalienabilidade do património público. Isto é um outro debate e só se pode respeitar a posição, com certeza. Agora, dito isso, depois passamos ao caso concreto, e ao caso concreto de Miramar. Os senhores pediram ao Ministério da Cultura uma auditoria. Nós saudámos esse pedido. Com certeza, faça-se essa auditoria. E veremos de certo qual é o resultado da auditoria. Nós temos uma intuição clara de qual vai ser o resultado da auditoria, mas de modo nenhum vamos prejudicá-lo agora. Mas saudámos esse pedido devia ser feito. Pois, exatamente. Aliás, o Sr. Presidente concluiu a sessão da outra vez dizendo que iria ser feito. Portanto, e aguardamos esse resultado, com certeza. Agora, há uma outra questão também que é em relação a outras questões que o Sr. Deputado levantou, e eu tenho de apressar-me, porque realmente são várias. Em relação à discussão pública do contrato de concessão, vai haver uma discussão pública, o contrato de concessão, a nossa posição em relação ao contrato de concessão. O contrato de concessão, quando for agora anunciada a proposta de alteração do contrato pelo Ministério da Cultura, vai ter um período de discussão pública. Nós já fizemos chegar ao Ministério da Cultura algumas dessas posições, as nossas posições. Mas no período de discussão pública também pensámos intervir justamente no sentido que o Sr. Deputado sugeriu fizéssemos e estamos de acordo nesse sentido. As posições que o Sr. Deputado defende em relação à alteração do modelo de governação, nós, enquanto CGI, não temos que nos pronunciar sobre isso, a não ser que nos solicitem opiniões sobre isso. Então, nesse caso, temos todo o gosto em solicitá-lo. Mas não faz parte das nossas funções pronunciar-nos sobre a nossa existência. Em relação ao Conselho de Administração, quando fala dos outros mecanismos que estamos a considerar, e atenção, quando eu digo outros mecanismos, estamos a considerar a panóplia, toda a possibilidade, não é? Ou melhor, nós não podemos dizer ao CGI recomposto, aos recém-chegados, que considerem apenas estas. Todos os modelos estarão abertos, de certo. Mas, nos modelos que achamos preferíveis neste momento, que são aqueles a que fiz alusão rápida, levantou uma questão importante porque eu não a detalhei. Efetivamente, se houver ou uma empresa de recursos humanos, ou houver um concurso, seja o que for, e houver candidatos que aparecem com um projeto estratégico, porque têm de aparecer de certo com um projeto estratégico, a shortlist que decorra da pool inicial de candidatos, essas pessoas devem ser ouvidas depois de ter uma audição com o Conselho Geral Independente, que lhes fará, de certo, um questionário cerrado em relação ao que apresentam e depois decidirá, e a decisão aí, só não estou de acordo com o adjetivo que usou quando disse decidirá de modo arbitrário. A única razão é porque, normalmente, quando se fazem decisões qualitativas em Portugal, as decisões qualitativas levantam sempre alguma questão, mas há lugar a fazer decisões qualitativas quando escolhemos entre pessoas para decidir qual é o perfil melhor para ocupar uma determinada função. O ponto que fiz também anterior em relação a não nos competir a nós desenhar o Conselho,
Também, de certo, não temos que pronunciar-nos sobre a inclusão no Conselho, numa potencial alteração, que, aliás, a ter lugar deveria ser precedida, aí achamos nós, de uma análise do que foram os 6 anos, de uma análise do que foi o primeiro mandato do Conselho Geral Independente. E aí a inclusão de um trabalhador da empresa no Conselho é também uma questão que nos excede, porque seria de novo desenhar o modelo, embora conheçamos muito bem quais são os bons argumentos a favor disso e conheçamos alguns dos argumentos que supõem isso, mas temos o conhecimento disso. Finalmente, em relação à Direção de Informação e ao relatório da ERC, o nosso relatório sucinto e aquilo que dissemos e toda a nossa intervenção a este propósito na RTP, e por uma vez, porque tivemos no passado diferenças de opinião significativas com algumas decisões da ERC, neste caso nós reconhecemos que esta deliberação da ERC está muito bem construída e que o resultado final, como eu disse, é justamente, tinha sido precedido, aliás, por uma indicação nossa de que era isso que deveria ser feito. O doutor já excedeu largamente, mas também o senhor deputado também tem excedido. Portanto, agora é essa. Passo agora a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, por favor. Muito obrigada, senhora Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os membros do Conselho Geral Independente aqui presentes, de agradecer também as intervenções que, entretanto, foram feitas pelo Sr. Presidente do CGI, os esclarecimentos prestados, bem como também a documentação que, entretanto, foi enviada, nomeadamente, e penso que é o documento mais atual, do relatório de avaliação intercalar do cumprimento do projeto estratégico para a RTP, referente ao primeiro semestre de 2019, que tem, aliás, um ou outro elemento que nós gostaríamos de abordar depois mais especificamente. Mas gostaria de começar por dizer também que o PCP colocará também ao CGI preocupações muito semelhantes que colocamos tanto ao Conselho de Administração como ao Conselho de Opinião. Enquanto órgão social da RTP, entendemos também que o CGI se deve pronunciar sobre estas mesmas preocupações. Começando por salientar aqui, penso que é importante quando fazemos estes debates, a importância da RTP e a importância do serviço público de rádio e de televisão para o regime democrático, para a coesão territorial, para a pluralidade, para a diversidade de realidades culturais e sociais que nós temos no nosso país, e que a importância deste serviço público de rádio e de televisão tem naturalmente que ter uma correspondência de um ponto de vista de todos os meios para que a RTP consiga cumprir naturalmente com estas obrigações enquanto empresa do serviço público de rádio e de televisão no nosso país. O que nos leva a colocar aqui um conjunto de preocupações relativamente aos meios que a RTP tem para cumprir todas estas suas obrigações. Começando desde já também pela questão dos meios humanos. O Sr. Presidente já aqui falou relativamente às matérias da precariedade dos próprios trabalhadores da RTP, embora o CGI não tenha propriamente, nos documentos pelo menos que analisamos, não tenha algo muito específico sobre isto, mas a questão da precariedade dos trabalhadores da RTP é algo profundamente preocupante, porque se arrasta há largos anos, porque infelizmente não é uma situação nova, porque não se vislumbra que seja resolvida na sua totalidade nos próximos tempos, porque isto significa uma degradação das condições de trabalho e de vida daqueles trabalhadores. Estamos a falar de trabalhadores que estão neste momento em situações de grande instabilidade de um ponto de vista das suas vidas e que não é naturalmente todo aceitável. Por isso, o que nós temos defendido é que todas aquelas que são as necessidades permanentes da RTP tenham que ter um vínculo efetivo e que não se pode estar a tentar escamotear isto com um recurso, seja a trabalho temporário, seja a outsourcing, e por isso também conhecer ou pedir ao CGI também que aprofunde aqui alguma reflexão que possa ter sobre esta mesma matéria. Nós temos também, e temos colocado já, uma preocupação relativamente à questão dos próprios centros, digamos, os centros regionais e os centros de produção da RTP, colocamos isto assim, não é? Os centros regionais da Madeira e dos Açores, o centro de produção do Norte e, naturalmente, o centro que existe, a sede em Lisboa. Com preocupações naturalmente diferentes, aqui de um ponto de vista se calhar mais gritante, o Centro Regional da Madeira, que exige efetivamente uma intervenção muito significativa. Aliás, o próprio CGI também no relatório que apresenta
assim o diz, penso que ainda tenho 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Estou a olhar para o cronómetro, estou a controlar. Além desta questão, a questão do Centro de Produção do Norte, com preocupações que também temos, além da questão da obsolescência também técnica que existe e que é transversal. Aliás, nós ouvíamos o Conselho de Opinião a dizer que só recentemente a rádio viu alterado o próprio sistema operativo que tinha, que ainda era baseado em XP, e que foi uma alteração muito recente, que não é de todo aceitável, não é? numa empresa que tem que ter muito melhores condições para operar também nesta dimensão. Mas a questão do Centro de Produção do Norte e da possibilidade de alienação dos terrenos do Centro de Produção do Norte, que é também uma matéria que foi colocada e que levantou profundas preocupações, inclusive aos próprios trabalhadores da RTP, com o que isto pode significar de uma impossibilidade de uma expansão daquele Centro de Produção do Norte do futuro. 2 questões ainda também muito rápidas. Uma, efetivamente, em relação à rádio. A rádio tem sido, de alguma forma, votada a alguma secundarização, diria assim, no plano da RTP, parece-nos, e é algo que o PCP em tempos mostrou ter receio que acontecesse, nomeadamente a quando da fusão da RDP com a RTP. E efetivamente o que nós assistimos é numa falta de condições da rádio de fazer, efetivamente, de cumprir as suas funções, nomeadamente nesta questão dos meios materiais e dos meios técnicos. E lembrar aqui que a CAV, que hoje se paga para a RTP, foi inicialmente criada como taxa da radiodifusão, sendo um complemento especificamente para a rádio e direcionado para a rádio. Por isso também nos parecia aqui que deveria haver opções de investimento muito específicas para a rádio e muito mais claras do que são aquelas que aparecem e que o próprio Conselho de Administração também não explanou, digamos assim, na audição que aqui teve. Mesmo para terminar, uma palavra do CGI sobre a questão das delegações da RTP. O Conselho de Opinião, no seu parecer, manifesta uma preocupação da não abertura destas delegações, que seriam também sinal de proximidade às populações em todo o país, por isso pedir também aqui uma observação por parte do CGI. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente da CGI, por favor. A primeira questão que a Sra. Deputada levantou dá ensejo a falar de um aspecto que é um aspecto crucial, porque sendo um aspecto prático, isto é, um aspecto que se prende a uma realidade de facto, tem também uma aplicação nos princípios muito importante, que é quando falou da importância do serviço público da RTP, por exemplo, para a coesão territorial. Nós pensamos muitas vezes nisso, e o que tentamos muitas vezes fazer no nosso debate interno e no debate com o Conselho de Administração é traduzir grandes princípios ou grandes questões desta natureza em incidências precisas e claras. Por exemplo, é absolutamente inaceitável, de um ponto de vista democrático, que a TDT em Portugal tenha um sinal que ainda tem intermitências de recepção em certas partes do país. Isto é um fator de desigualdade, é um fator de violação da coesão territorial e vai ao nervo do que é ou do que deve ser o sistema democrático. Devo dizer que nós falámos disso desde a primeira hora em que tomamos funções, foi logo uma das coisas que fizemos. Quando fala também dos meios humanos e da precariedade versus vínculo, etc., eu não vou repetir o que já disse, não é? Mas há um aspecto também que, de certo, a Sra. Deputada consideraria, que não é apenas a questão da precariedade e do vínculo, porque o vínculo estabelece uma relação laboral, mas isto é apenas o resto chando depois do que pode ser a intervenção dessas pessoas. É uma dimensão também mais ampla de capacitação e qualificação. E não se fala muitas vezes de qual é a capacitação ou a qualificação de muitas das pessoas que trabalham em funções para as quais muitas vezes não têm exatamente o perfil técnico, mas foram, por razões de circunstância ou por razões de necessidade, colocadas nessas posições e fazem-no, às vezes de modo heroico, mas que têm um desajuste relativo entre essa capacitação e a função exercida. Em relação aos centros regionais da Madeira dos Açores, se uma das coisas que o Conselho de Administração atual que neste momento dirige a empresa, a que deu atenção e alterou significativamente a realidade nos Açores e na Madeira, apesar do déficit que a Sra. Deputada referiu e que existe, foi este. Foi um trabalho realíssimo de alteração de muito... Nós fomos CGI, nós fomos aos Açores e à Madeira, nós visitámos aqueles centros.
Aqueles centros eram de uma indigência técnica, e não apenas técnica, até como edifício, confrangedor em alguns aspectos. E muito disto foi alterado. E, portanto, nós temos que salientar isso. Evidentemente, quando fala depois do CPN e dos projetos de alienação de património, eu já tinha referido a posição de princípio, mas em relação a esses projetos, e há um aspecto que foi invocado já no debate nos debates anteriores e que tem a ver o seguinte: qualquer alienação desta natureza está dependente neste momento de uma decisão do Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Primeiro-Ministro, naturalmente, fará depois, ou deferirá de certo para os responsáveis setoriais que lhe darão a assessoria necessária. E, portanto, isso é já uma salvaguarda em relação a qualquer inquietação que possam ter sobre isso. Eu há bocado referia o que me parece ser a posição do PCP de um ponto de vista filosófico forte em relação à alienação de património público, mas faço notar também que, por exemplo, quando o Conselho de Administração diz que alienará o património público, património imobiliário, porque precisa de adquirir património de outra natureza, não imobiliário, realmente aqui o que está a acontecer é um trade-off entre patrimónios de natureza pública. Agora, podemos pensar que o património imobiliário parece ter uma permanência, uma solidez, mas isto é um debate interessante e também que deve ser feito. Em relação à rádio e à secundarização da rádio, a secundarização da rádio, que é real em muitos aspectos, mas é real em muitos aspectos e muitas vezes isso deriva da mera assimetria de encargo, de estrutura entre as operações da televisão e da rádio, que naturalmente, mesmo que se tenha atenção a essa disparidade e a essa assimetria, é muitas vezes difícil fazer isso. E o Conselho de Administração anterior a estes dois Conselhos de Administração, por exemplo, não tinha qualquer escrúpulo em considerar a rádio o parente completamente pobre da relação e tratou-o como tal. Isso não é o caso do atual Conselho de Administração, que inverteu essa posição. Em relação à política de proximidade, teria muita coisa a dizer, mas penso ter... Com certeza. Então, em relação à política de proximidade, isso levanta também uma questão maior, interessante, que é muitas vezes invocada uma mantra em relação à qual toda a gente parece estar de acordo, mas eu percebo muitas vezes que no debate as pessoas não sabem exatamente o que é que isso quer dizer. E uma das razões, porque estou agora, evidentemente, não estou de modo nenhum a insinuar que é o caso, longe disso, mas estou apenas a dizer que a política de proximidade de que se fala, as pessoas que usam isso como uma mantra, mas sem perceber o que é que estão a dizer, e as pessoas que nem sequer falam disso, é porque desconhecem que o país não é Lisboa e que o país tem uma riqueza extraordinária fora de Lisboa. E a redução a Lisboa de tudo aquilo, porque isso aliás é perceptível. Nós vemos, por exemplo, notícias nas televisões, todos conhecemos isso, em que é dito na notícia que ontem ou hoje na Avenida da Liberdade nem sequer se diz que é em Lisboa. Eu pergunto muitas vezes se será a Avenida da Liberdade em Vizela, não é? Mas isto é um modo só gráfico de tentar explicar como é que a política de proximidade é uma coisa crucial e profundamente democrática. Muito obrigada, Sr. Doutor. Chegamos ao fim da primeira ronda, passamos agora para a segunda ronda, em que as respostas só serão dadas no final de todos os grupos, das intervenções de todos os grupos parlamentares. Passo então a palavra à Sra. Deputada, novamente à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para uma intervenção de 3 minutos, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós partilhamos com o CGI completamente a visão de que o CGI não pode estar em permanente visibilidade na praça pública mediando ou transmitindo conflitos internos. E também não deduzimos que a não presença do CGI seja falta de supervisão. No entanto, o que estranhamos, e foi isso que relatamos, é que dentro das suas competências não encontramos nenhuma referência nos diversos relatórios às situações de uma gestão transparente, quando é um dos lemas consagrados não só pela CGI nas suas recomendações, como plasmado no plano estratégico perfilhado pelo Conselho de Administração.
Também gostava de dizer, a propósito ainda desta questão da toxicidade, que foi há bocadinho, tinha intenção de ressalvar e não o fiz devidamente como gostaria, do momento importante que foi a publicação do relatório da ERC, e um momento importante fundamentalmente para o jornalismo honesto e de seriedade, um jornalismo verdadeiramente competente. E que também partilho completamente a necessidade de que esse relatório produza uma reflexão interna bastante cuidada e atenta. Agora, queria voltar à questão da realidade, Sr. Presidente do CGI, porque a realidade às vezes é mais premente no momento e que tem que ser respondida. E dizer-lhe que também, ainda de acordo com a linha C, número 3 do artigo 13º dos Estatutos da RTP, também compete ao CGI uma fiscalização não só pela boa gestão, mas pela gestão patrimonial e financeira. Isso faz parte das competências do CGI. Estamos a falar de supervisão e não de gestão. E aí, as questões que se passam no Centro de Produção do Norte, com a hipotética alienação de terrenos, o Partido Socialista não tem preconceitos ideológicos nem pressuposições filosóficas. Ou seja, o Partido Socialista entende, tal como está estatutariamente previsto, que cabe ao Conselho de Administração gerir e alienar património, inclusivamente para poder fazer investimentos. Agora, o que está estatutariamente também previsto é que isso tenha um processo interno. Eu pergunto, isso apareceu no plano de atividades de 2019? O CGI tem conhecimento dessa alienação que agora, depois de muito atrapalhado, o Conselho de Administração já afirma que sim, que vai realizá-la, ou que tinha a intenção de a realizar, e explicita isso, depois de ter negado durante muito tempo. E depois há uma coisa que é muito importante, é que o clima interno da RTP é uma questão fundamental para o bom funcionamento da RTP. E o clima interno, dentro do Centro de Produção do Norte, a agitação, a opacidade dos processos, na ausência completa do tal lema de uma gestão exemplar e transparente. A transparência dos atos. Essa transparência não existe. E o clima de opacidade tem perturbado profundamente o funcionamento dentro do Centro de Produção do Norte e a instabilidade dos trabalhadores. Mas esta instabilidade passa cá para fora e transmite-se numa imagem lesiva e altamente negativa sobre o que é a RTP. Por isso tem que se estar atento a estes processos. Não gostava também de aproveitar um segundo que ainda tenho para dizer que a questão da universalidade, em termos de meios, equipamentos, como aqui já foi referido por outros grupos parlamentares e pelo Sr. Presidente do CGI, assim como a questão da proximidade, onde a questão das delegações também se põe, eu gostava de perceber como é que essa visão tão redutora de Lisboa, onde a Avenida da Liberdade não pode ser em Vizela, também tem sido uma preocupação e aparece neste momento plasmada naquilo que são os conteúdos, por exemplo, da RTP3 ou das outras televisões que teriam por função exatamente divulgar essa identidade nacional que é múltipla, plural, diversa e que faz parte exatamente daquilo que nós chamamos de democracia. Muito obrigada, Sr. Presidente, eu acabei de terminar. Acabou de terminar, exatamente, passo o plenário. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados, os representantes do Conselho Geral Independente, para dizer o seguinte. Primeiro, saudar a vossa presença, saudar especialmente as vossas intervenções. Percebemos e acompanhamos o cuidado que houve na gestão da intervenção do CGI, no sentido de, com reserva, exercer a sua função, porque não vos compete exteriorizar por demais aquilo que é o vosso acompanhamento. Entendemos isso. Esse trabalho fica um bocadinho inglório, Sr. Presidente, na medida em que a própria RTP se encarrega todos os dias de dinamitar a sua reputação e cada vez que é chamada a explicar algo, sai sempre pior a imagem da RTP. Isto aconteceu várias vezes. Lembro que a primeira vez que o PSD colocou essa questão, até fomos acusados, quando não há melhor desculpa, o PSD veio com isto porque é privatizar a RTP. Eu fiquei espantada, conseguiram pôr-me quase sem palavras. Mas parece que hoje em dia já está toda a gente a dizer a mesma coisa. Sr. Presidente, há uma coisa que o toca especialmente e tem a ver com o ex-administrador e atual Secretário de Estado, Nuno Artur Silva. Como sabe, Vossa Excelência, que sei que acompanha estes temas, há aqui uma completa disparidade de versões que eu não quero qualificar mais, mas sei que Vossa Excelência terá dito, alegadamente, expressamente o seguinte: a entrada de Nuno Artur Silva na RTP pressupunha expressamente o abandono dele das produções fictícias,
nomeadamente por causa do canal que é. Como sabe, o PSD promoveu uma audição expressamente para o efeito, onde o Sr. Secretário de Estado, depois de eu tentar explicar-lhe cerca de 45 minutos a evidência da conflito de interesses, ele não conseguiu perceber, eu desisti que já não tinha mais tempo. Mas ele disse expressamente que isso não era verdade. Ele disse que isso não era verdade. Isso nunca foi pressuposto. Só foi colocado à segunda e foi colocado para impedir a sua recondução no cargo. Ora, Sr. Presidente, como nós vamos tê-lo hoje à tarde, hoje, ao fim do dia, nós vamos saber quem é quem. E, portanto, eu perguntava-lhe, por favor, se nos podia confirmar expressamente como é que foi feita a indicação do nome dele, foi ou não foi apresentada como pré-condicionante ou condicionante o abandono dele do conjunto de funções que, para nós, eram evidentemente de conflito de interesses e que se mantiveram até pela forma como ele sai das próprias produções fictícias durante a sua estada no Governo. Por último, dizer o seguinte, existe aqui uma constante tentativa de aproveitar este modelo, que é o modelo cruzado de responsabilidades, do Governo dizer que não tem nada a ver com a RTP. Era o que faltava. Ora, Sr. Presidente, se nos dizem que para vender terrenos tem que haver a assinatura da tutela. E vamos lá ver, o Ministro que assina é o Ministro que não assina. O que assina e aceite é o mesmo que diz eu não assino nem aceito. Além disso, parece-me que o contrato de concessão prevê expressamente que a tutela aprove o plano de atividades e aprova o orçamento. E sabe, na minha opinião, quem aprova também desaprova. E quem aprova também recusa ou manda corrigir. E, portanto, queria já agora aproveitar esta audição e, vindo da fonte certa, explicar-lhe, afinal, qual é, no fim do dia, a responsabilidade do Governo, apesar de tudo, pelo plano de atividades e pelo orçamento e pelas contas que são apresentadas, porquanto também é da sua responsabilidade na medida que as assina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa. O Sr. Deputado Jorge Costa não pretende usar a palavra. Então passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, só colocar aqui 2 ou 3 observações, até considerando estas matérias da alienação de património, que aliás o Conselho de Administração da RTP também, em documentos que fez chegar já à Assembleia da República, tinha identificado um conjunto de locais de património da RTP possíveis de alienar, entre os quais, por exemplo, o emissor de Pegões, que também nós tivemos a oportunidade de manifestar preocupações sobre essa mesma matéria, considerando até a importância histórica do emissor de Pegões e considerando até a avaliação ou uma reavaliação sobre a sua utilidade, digamos assim, também para as suas funções. Mas sobre esta matéria da questão do património, o que nos preocupa é que em muitos aspectos, a justificação dada para a alienação de património é a necessidade de financiamento para investimento noutras áreas. E, se calhar, isto leva-nos a uma reflexão sobre o modelo de financiamento da RTP, que, aliás, a posição do PCP também não é estranha a ninguém sobre esta mesma matéria, e, como tal, o que nós entendemos é que, se calhar, tenha que se repensar as questões de financiamento e do modelo de financiamento da RTP para que o financiamento que a RTP tenha possa, efetivamente, responder àquelas que são as necessidades de funcionamento da RTP, seja de um ponto de vista de meios humanos e nomeadamente de trabalhadores valorizados, porque nós falamos efetivamente da questão dos vínculos precários, mas efetivamente trabalhadores valorizados e com carreiras que também possam ter progressão, são aspectos importantes na garantia também de um serviço público que tem que ser prestado, mas nomeadamente na questão do investimento em meios técnicos, em meios materiais, na questão dos próprios espaços físicos, dos centros regionais, dos centros de produção da RTP, ou seja, todo este investimento que a RTP tem continuadamente que fazer, este financiamento à RTP no fundo tem que existir e se calhar também a questão de fundo aqui acaba por ser o modelo de financiamento da RTP. Uma nota muito breve também em relação às matérias da TDT, o Sr. Presidente falou aqui efetivamente da falta de qualidade ainda em alguns locais da emissão da TDT, que o PCP tem aliás questionado o Governo já em diferentes momentos, é uma preocupação que nós temos, como também nos preocupa, por exemplo, que o Conselho de Opinião identificou no seu parecer sobre a diminuição de um investimento na transição para a emissão do HD, por exemplo, e as consequências também que isto terá naturalmente na qualidade da emissão da própria RTP. Mesmo para finalizar, tinha aqui uma nota relativamente ainda ao documento que o CGI nos fez chegar, em que nas últimas páginas
tem um parágrafo que diz desenvolver conteúdos informativos que reflitam a diversidade das várias regiões e territórios do país e que respondam às necessidades das comunidades de língua portuguesa no estrangeiro. Isto leva-nos exatamente à questão que nós colocamos na nossa primeira ronda sobre a necessidade das delegações da RTP, que já foram uma realidade no nosso país e que são naturalmente um fator de promoção da proximidade às populações e também às comunidades onde se inserem. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Agora, para responder e finalizar esta audiência, tem a palavra o Sr. Presidente do CGI. Dispõe de 10 minutos, que é sensivelmente o tempo que todos os senhores deputados usaram para colocar as suas questões. Por favor, senhor. Muito bem. De novo, cada uma das questões, ou não direi cada uma, mas várias das questões que foram levantadas, suscitariam uma resposta extensa apenas por si, mas eu vou tentar referir pelo menos todos os tópicos que foram referidos. Em relação à gestão transparente que a senhora deputada, à questão da gestão transparente ou da não gestão transparente, ou da gestão não transparente que o Conselho de Administração teria, e também, no fundo, a sua questão depois se entrou sobre uma das funções que nós temos, que é também de fiscalização da gestão patrimonial e financeira, e nesse caso particular, como gerir ou alienar património é alguma coisa que o Conselho de Administração teria durante algum tempo dito que não estaria exatamente a pensar ou a considerar fazer, mas que depois admitiu fazer. Eu penso que o Conselho de Administração aqui encontra-se muitas vezes numa posição difícil. Desculpe. Não ouvi. Mas parte de uma questão regimental não consta em nenhum plano de atividades, esta alienação. Claro. O plano de atividades não é, os planos de atividades não é avaliado pelo CGI, mas é pelo Governo e pelo Conselho de Opinião. E é normalmente essas as instâncias que respondem legalmente pela análise disso. Mas de qualquer modo a questão, eu gostava de falar dessa questão, que é o Conselho de Administração está muitas vezes numa situação difícil, porque a RTP, e isso já referi também, vive num clima que é motivado por agendas muito diferentes, muitas vezes, de um debate público que é muitas vezes envenenado porque tem propósitos ulteriores que não são exatamente aquilo que está a ser usado como descrição. Eu estou a falar nos média ou nas redes sociais, o que seja. E muitas vezes, se o Conselho de Administração, por exemplo, faz um movimento que é um movimento relativamente trivial em qualquer empresa, que é de começar a falar com alguém no interior da empresa sobre a possibilidade de fazer X ou Y, isso imediatamente aparece no domínio público como sendo já uma intenção consumada, etc, etc. E o Conselho de Administração vê-se na difícil situação pública de estar sempre a correr atrás do estrago, porque tem que justificar, nem que seja uma mera abertura perspectiva à consideração de uma alienação particular de alguma coisa. E, portanto, nós percebemos isso em relação, mas não direi mais sobre isto porque já o disse, ou seja, a alienação de património, toda ela, no enquadramento que existe legal, tem todas as salvaguardas, não está também na perspectiva do atual Conselho de Administração proceder a alguma até ao fim do seu mandato, até ao fim do ano civil em que cessa o seu mandato e, portanto, a questão neste momento é ociosa, mas eu percebo a natureza das preocupações que levantou. Em relação ao senhor deputado, peço desculpa, ao senhor deputado Paulo Oliveira, começou por fazer uma observação que se prende com o que eu acabo de dizer, porque diz a sua apreciação é que a RTP está todos os dias a dinamitar a sua atuação, que é um modo eloquente de descrever isso, mas eu não sei se é a RTP que está todos os dias interessada em dinamitar a sua atuação. Aqui isto prende-se com a outra questão que eu já levantei, que é um entrecruzar de agendas que muitas vezes leva a isso e seria interessante uma reflexão sobre isso, mas não é aqui o lugar. Em relação ao Secretário de Estado da Cultura, Nuno Artur Silva, e sobre a contradição que haveria nas versões apresentadas, eu gostava de dizer o seguinte: quando o Nuno Artur Silva foi convidado a ser membro do Conselho de Administração da RTP, no primeiro mandato, ou seja, depois da nossa destituição do Conselho de Administração
presidido por Alberto da Ponte, e pela nossa escolha e pela nossa indigitação dos membros do Conselho de Administração seguinte, o Nuno Artur Silva era membro com o pluro da programação, etc., e levanta a questão da adequação das versões. Uma coisa que nós insistimos com ele imediatamente e que ele aceitou imediatamente foi que deveria haver, dado o potencial conflito de interesses, porque o potencial conflito de interesses era manifesto, ou seja, se alguém é proprietário de um operador privado e vai ter uma intervenção no operador público, o potencial conflito de interesses é manifesto, mas é objetivo, não quer dizer que seja excessivo. Mas atenção, isto era uma coisa que ele também partilhava connosco, com certeza, esta é a situação. Não, connosco partilhava. Ele estava completamente ciente disso e disse com certeza. Qual é o modo de tentar fazer isso? Ou tentar precaver isso para que a sua posição possa manter-se? Foi uma segregação estrita de funções e a exclusão total de qualquer contrato das empresas privadas a que ele estivesse associado. E isto foi um compromisso por ele tomado e cumprido na íntegra nos 3 anos em que foi administrador. Aliás, de modo exemplar, devo dizer. Muitas vezes até com um cuidado, com um escrúpulo às vezes excessivo, em que nem sequer a percepção disso pudesse existir. Agora, a outra questão que o Sr. Deputado levanta é justamente a se nós impusemos de início a alienação dos seus interesses privados. Nós não impusemos a alienação dos seus interesses privados como uma condição, porque essa condição era impossível de satisfazer. Ou seja, ele não podia alienar a empresa de imediato no início das suas funções. O que ficou entre nós foi que ele faria um esforço de alienação dessa empresa tão rapidamente quanto possível no decurso do mandato. E eu devo dizer, porque isto é facto, poderá ser atestado por todos os membros do CGI que na altura constituíam o órgão, que periodicamente o Nuno Artur Silva nos dava conta de que tinha sido, ou que tinha tido, ou que alguém se tinha aproximado com uma proposta de compra, mas que a proposta de compra por alguma razão não tinha tido sucesso ou êxito, mas que era alguma coisa que se mantinha no radar das possibilidades. E foi isso que caracteriza o decurso desse mandato. Na escolha do Conselho de Administração seguinte, essa questão levantou-se com uma acuidade diferente, porque, tendo nós tido uma experiência de 3 anos, em que essas tentativas seguraram e em que a boa-fé era manifesta na tentativa de que essa alienação se pudesse fazer, agora era difícil nós considerarmos, até porque o debate público começou a invocar a questão do conflito de interesses de um modo muito mais intenso, era dificilmente comportável a permanência dele sem essa alienação. E foi isto que se passou. Eu, em relação a isto, não tenho muito mais a acrescentar, exceto dizer que a imprensa, na altura, cobriu algumas destas questões, mas devo dizer, no entanto, que a segregação de funções de que falei foi completamente e exaustivamente assegurada. Em relação a vender terrenos, há aqui uma questão que é uma questão que se prende também com o que a Sra. Deputada Diana Ferreira levantou e que tem a ver com alienação de património, outra vez, pegões, etc. Eu reconheço o que acaba de dizer sobre pegões. Pegões foi objeto, por exemplo, de uma visita guiada de Paula Moura Pinheiro, que é, de certo, um dos melhores programas de televisão em Portugal, e que é muito eloquente sobre a qualidade do lugar. Mas também percebo, quando o Conselho de Administração diz que o gasto anual na manutenção de património ocioso são 200 mil euros, em 5 anos isto é 1 milhão e eu não sei até que ponto é que a RTP tem o luxo de assegurar património ocioso. Há, no entanto, uma coisa final também que a Sra. Deputada levantou, que eu acho que é muito importante, que tem a ver com essa diversidade de regiões e de comunidades no estrangeiro, que a cobertura de proximidade deve assegurar. E há uma coisa que a Sra. Deputada disse numa das audições anteriores, mas que não referiu agora, mas que eu gostaria de trazer à discussão, porque quando ouvi a Sra. Deputada referi-lo numa das intervenções anteriores, me pareceu muito importante que fosse feito, quando referiu os migrantes e os imigrantes. Imigrantes em Portugal. E acho que isso que é, de um ponto de vista democrático, uma coisa crucial, até por uma razão. É porque se nós olharmos, por exemplo,
e para a cobertura que tem sido feita do Covid em Portugal, temos algumas especificidades às vezes que são muito pouco aceitáveis de um ponto de vista democrático e político, que é, por exemplo, as vítimas serem estratificadas sociologicamente pela sua origem, etc., e os migrantes não serem incluídos muitas vezes neste debate. Isto é alguma coisa que os meios de comunicação deveriam fazer e não fazem. E isto é também isto lesa a democracia. Essa estratificação sociológica dizer, por exemplo, que devemos estar contentes com algum número porque uma parte desse universo é de lares de terceira idade, eu não percebo de onde é que o contentamento possa vir. Como não percebo como é que o contentamento possa vir quando nos dizem que é de uma comunidade de cabo-verdianos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos assim ao fim desta audição regimental ao CGI. Agradeço a presença de todos os senhores, enfim, o Sr. Presidente, os Srs. Vogais e o Sr. Diretor, e que cá estaremos na próxima sessão legislativa. Pronto, enfim, o CGI cá estará na próxima sessão legislativa para voltarmos a realizar esta audição. Obrigada e umas boas férias. Continuação. Obrigada.